Uma inteligência artificial chamada AI G-Ritmo sequestra o filho do superastro do basquete LeBron James. Para salvar seu filho, o jogador viaja por uma realidade paralela e se junta com a turma dos Looney Tunes para disputar um jogo de basquete. E aí pessoal, a história de hoje, Space Jam, um novo legado, de 2021. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Em 1998, a mãe de LeBron o leva para um jogo de basquete e afirma que se pudesse, assistiria ao jogo do filho, mas precisa trabalhar. Os dois se despedem e a mulher lhe deseja sorte. Enquanto o jovem está aguardando o jogo, um dos seus colegas lhe dá um videogame. O menino começa a jogar, quando é interrompido pelo treinador. O jogo começa, LeBron não consegue fazer uma pontuação importante e o time perde. Após o jogo, o técnico diz que a concentração para o jogo começa antes de entrarem em campo, mas LeBron não se concentrou o bastante. O treinador diz que ele é o melhor jogador que já treinou e que o garoto pode usar o basquete para mudar sua vida. O menino joga o videogame no lixo. Os anos se passam e LeBron se torna um super astro do basquete e constitui sua família. Don, filho de LeBron, está na quadra da sua casa com seu irmão Darius. Darius está jogando basquete enquanto Don está mexendo em seu videogame. O menino conta ao irmão que está quase terminando seu jogo e que está esperando a hora certa de contar ao pai sobre o acampamento de design de game. Darius chama Don para jogar. O menino concorda e faz uma brincadeira com o irmão durante a partida. LeBron chega e pergunta a Don o que foi aquilo. O jogador diz ao filho que tudo o que acontece na quadra deve ser levado a sério, que ele deveria focar mais ao invés de brincar. LeBron pede que Don execute a manobra que havia ensinado do recuo, mas o menino não consegue executar. O pai então passa o dia inteiro treinando com os meninos até a sua esposa Camia chegar o chamando para jantar. Mais tarde, Camia diz a LeBron que o menino possui apenas 12 anos e já criou seu próprio jogo de videogame e que o homem deveria apoiar mais Don como pai e não como treinador. Nos estúdios da Warner Bros., uma inteligência artificial chamada AI G-Ritmo está coletando informações sobre LeBron James. Ele informa que passou anos procurando o parceiro perfeito para o projeto e finalmente encontrou. Um robozinho chamado Pat aparece no local e a inteligência diz que LeBron é uma pessoa de família, além de ser um astro. É mais do que um atleta, mas um rei. O AIG continua dizendo que está preso dentro do Serviverso, mas isso vai mudar naquele dia, pois a Warner Bros. Irá lançar a tecnologia que ele criou. A inteligência diz que assim que ele aliar o poder de LeBron com a sua tecnologia, terá o reconhecimento que merece. O algoritmo então encaminha uma sugestão para o e-mail de uma das funcionárias da Warner Bros. Don está trabalhando em seu jogo quando recebe o convite do acampamento de design de jogos. LeBron aparece no quarto do filho e pergunta o que ele está fazendo. O menino que saiu da tela com o convite conta que está quase finalizando seu jogo. Ele diz que é um jogo de basquete. Quanto melhor você for, mais pessoas podem se conectar para assistir. Don também conta que há um sistema de pontuação único no jogo com pontos por estilo. O menino então mostra para o seu pai as jogadas que criou. LeBron decide jogar o jogo do filho e tenta fazer sua manobra do recuo, que foi a que estava ensinando a Don outro dia. O jogo dá um bug e o personagem de Don é excluído. O menino diz que demora uma semana para consertar. LeBron tenta consolar seu filho, dizendo que contratempos acontecem e que, se for sua paixão, deve encontrar uma forma de superar. O pai então convida o menino para ir em uma reunião na Warner Bros. Na reunião, os funcionários da produtora apresentam o AI G-Ritmo para LeBron. A inteligência artificial apresenta a nova criação da Warner Bros., a Warner 3000, e desejam que LeBron faça parte dessa nova criação. O projeto consiste em escanear a imagem de LeBron direto para os filmes. O homem não se anima com a proposta e diz que é uma das piores ideias que já ouviu. Os funcionários começam a concordar com o LeBron, porém são interrompidos por Don, que se animou com a ideia e começou a fazer perguntas sobre o algoritmo.
Dom começa a conversar com os produtores da Warner Bros. E conta que criou seu próprio jogo. O menino conta que terá um acampamento de criação de jogos e que deseja ir. LeBron o interrompe e diz que ele não pode ir, pois o acampamento de basquete é naquele final de semana. Mas o menino conta que não quer ir ao acampamento de basquete e sai da sala. LeBron segue o filho. Aí G Ritmo, que acompanhou a reunião, fica com raiva da recusa de LeBron. Ele diz que tentou jogar em equipe, mas que agora fará suas próprias regras para conseguir aquilo que deseja. LeBron consegue alcançar o filho. O homem diz que não irá permitir que o filho desista do acampamento. O menino diz que o pai fez ele odiar o basquete e que ele não o deixa ser ele mesmo. O elevador para e Dom sai. LeBron percebe que estão no andar errado e vai atrás do menino. Dom vai até o servidor da Warner Bros. E a porta se abre. LeBron segue seu filho para a sala do servidor, quando vê um portal se abrindo e seu filho entrando. O jogador vai atrás do menino e acaba sendo sugado pelo portal, indo parar em uma realidade paralela. O menino diz que devem estar em um tipo de realidade virtual e que acredita que estão dentro do computador. Dom fica animado, mas LeBron se desespera. A IG aparece e se apresenta aos dois. A inteligência conta que eles estão no Serviverso da Warner Bros. LeBron decide ir embora, mas quando presta atenção, percebe que seu filho não está mais ao seu lado. A IG Ritmo diz que ele terá seu filho de volta, mas precisará ajudar a cumprir seu destino e que deve jogar um jogo de basquete. Ele diz que será um jogo único e que com isso conseguirá sair das sombras e todo mundo saberá quem é a IG Ritmo. A inteligência continua dizendo que se LeBron ganhar, poderá sair de lá com seu filho, porém se perder, terá que ficar no Serviverso para sempre. LeBron diz que chamará a polícia, pegando seu celular. De repente, o seu aparelho vai parar nas mãos de AIG Ritmo. A inteligência diz que ele não deveria perder tempo com isso, quando deveria estar procurando um time e o manda para o mundo Looney. O homem começa a cair, passando por vários mundos do universo da Warner, indo parar em um mundo de desenho animado. No mundo, o homem verifica que há um cronômetro de 24 horas correndo, que é o tempo que ele possui para achar um time. O jogador começa a procurar alguém no mundo, passando por um contador da população do planeta que vai de 1 para 2, até encontrar o Pernalonga. O homem diz que o coelho precisa ajudá-lo. O coelho ignora o que o homem diz e coloca roupas de caçador em LeBron, falando que ele precisa tentar pegá-lo, quando é reconhecido pelo coelho como um astro jogador de basquete. Ele fica impressionado com o fato do Pernalonga saber quem ele é. Durante a perseguição, o caminhão alcança LeBron e o Pernalonga joga uma bomba na estrada e eles acabam caindo em um precipício. O coelho usa um paraquedas para se salvar e diz a LeBron que ele está em um desenho, por isso irá se salvar de qualquer coisa. O caminhão cai junto com LeBron, que vira uma bola. Pernalonga pede desculpas ao jogador e o ajuda a voltar ao normal. Ao ser questionado, o coelho conta que a IG Ritmo convenceu todos os amigos que eles estavam perdendo tempo no mundo Looney, por isso foram todos embora. LeBron então conta que precisam reunir um time para ajudar a derrotar a IG. O coelho decide ajudá-lo. Pernalonga consegue atrair Marvin, um marciano, até o lugar. O coelho e LeBron roubam a nave de Marvin. Eles começam a viajar pelos mundos. A IG e Dom estão conversando sobre o mundo. A inteligência conta que o pai foi embora para montar um time, pois o desafiou para um jogo de basquete. A IG diz que ficou impressionado com o fato do menino criar seu próprio jogo. O menino conta que seu personagem foi excluído, mas a inteligência conta que eles podem consertar e deixá-lo ainda melhor, pois no Serviverso há um atalho para tudo. Na viagem, Pernalonga abre o diário de bordo e conta que está em missão para reunir sua equipe. LeBron aparece, mas o coelho consegue esconder sua verdadeira missão. O homem diz que precisam reunir os melhores personagens para compor o time como o Super-Homem. O coelho diz que ele precisa baixar a bola, pois pode ser que eles não consigam esses personagens e precisa de um plano B. Os dois chegam no universo DC e encontram um trem desgovernado. Lá encontram Patolino e Gaguinho, que estão tentando parar o trem antes que atinjam um orfanato. O coelho conta aos dois que precisam reunir um time de basquete.
Mas Patolino nega, pois deseja se unir com a Liga da Justiça, realizando aquele resgate. O plano de Patolino não dá certo e Superman consegue parar o trem. A Liga da Justiça aparece no lugar. Patolino decide acompanhá-los. Eles continuam sua jornada e reúnem outros personagens de Looney, mesmo contra a vontade de LeBron. Pernalonga diz que é com esse time que vai conseguir derrotar a IG. O homem então pede que ele consiga, pelo menos, um jogador de verdade. Com isso, eles vão até Lola. No universo onde ela está, Lola precisa completar uma missão designada pela Mulher Maravilha para se tornar uma Amazonas, superando diversos obstáculos antes do tempo acabar. Pernalonga e LeBron vão atrás da coelha, mas ela os ignora e diz que não joga mais basquete. Quando estão seguindo a coelha, os dois vão parar em um precipício de larva. Lola está quase completando a missão, quando escuta LeBron dizendo que não pode morrer ali, pois precisa resgatar seu filho. Com isso, Lola para e, após refletir, o salva. A coelha fracassa em sua missão. A Mulher Maravilha diz que uma heroína não é julgada apenas por suas habilidades, mas por seus valores e a nomeia como Amazonas. Manda que ela vá com os amigos. Com isso, a coelha se junta ao time. Enquanto isso, Dom mostra seu jogo à AIG, que fica impressionado. O menino conta que os designs dos jogadores ele conseguiu com a ajuda de seu pai, em um evento de caridade da NBA. Ele conta que com seu aparelho conseguiu escanear os jogadores e todo o material está em seu celular. A IG entrega o aparelho para Pat e, sem que o menino escute, manda que o robô roube o código do aplicativo. Quando Pat sai, a IG diz que é uma pena LeBron não apoiar o filho. O menino conta que o pai não o deixa ser ele mesmo. A inteligência fala que há um jeito de LeBron prestar atenção nele, transformando o jogo de basquete em Dom versus LeBron. A inteligência convence Dom a se escanear ao jogo e se tornar o capitão do seu time de basquete, falando que ao vencer o pai, vai fazer com que LeBron o respeite. Enquanto isso, LeBron tenta treinar a equipe Looney. Porém, o treino não sai da forma como o astro esperava, pois os personagens jogam de forma lunática, usando elementos dos desenhos animados em suas jogadas. No mundo real, Melick, agente de LeBron, conta para a família do astro que não consegue encontrar o homem e Dom. Darius vê que o pai fez uma postagem no Twitter anunciando que irá jogar contra Dom. Com isso, a mulher decide rastrear o aparelho do marido e vão parar na sala do servidor da Warner. LeBron começa a escrever o nome da sua família em seu tênis, contando para Lola que está fazendo tudo por Dom. A coelha promete que irão conseguir salvá-lo. Eles chegam no mundo Looney e começam a treinar. LeBron diz para Pernalonga que dentro da quadra não podem ser lunáticos e apenas com os fundamentos irão vencer o campeonato. Enquanto discutem, o cronômetro fica no zero. A IG chega e o mundo Looney começa a transformar o local em uma grande quadra de basquete. A inteligência escaneia todos para dentro do jogo e LeBron deixa de ser um desenho. LeBron exige que a IG traga seu filho, mas a inteligência diz que esse ainda não é o momento, que precisam primeiro encher as arquibancadas. Vários personagens da Warner aparecem, e pessoas do mundo real também são teletransportadas para o jogo, inclusive 2 apresentadores e a família James. LeBron, ao ver sua família, tenta se aproximar deles, porém uma força magnética o impede. O homem conta para a família que precisa vencer aquele jogo para saírem de lá. Darius diz ao pai que aquele é o jogo criado por Dom e pergunta se ele sabe jogar. LeBron diz simplesmente que é basquete. E então chamam LeBron dizendo que o jogo irá começar. A IG Ritmo se apresenta para o público e diz que se LeBron vencer, todos irão voltar para suas vidas. Porém, se o time AIG Ritmo vencer, todos ficarão no Serviverso e os Looneys serão deletados. A inteligência então apresenta o seu time, o Esquadrão Valentão, que está totalmente reformulado. Por fim, apresenta o capitão do time, Dom. O menino fica impressionado com todo o público e a IG conta que graças ao aplicativo que ele criou, conseguiu transportar todas aquelas pessoas para o jogo. LeBron tenta alertar o filho sobre os riscos que estão correndo,
mas Dom não acredita. O jogo começa com o Pat, juiz, apitando o início da partida. O Esquadrão Valentão, usando as regras do jogo de Dom e suas habilidades, começa a dominar a partida, fazendo muitos pontos e pontos por estilo. Pernalonga tenta dizer a LeBron que aquilo é basquete, mas com uma incrementada, por isso devem ser criativos. Mas o astro permanece firme dizendo que o basquete é só um. O time AIG continua dominando. Os Looney's pedem tempo técnico. Um novo personagem entra no time do Esquadrão Valentão, Cronos, feito de metal, e possui a habilidade de diminuir a velocidade do tempo. Com isso, faz diversos pontos para seu time e o primeiro tempo termina. No intervalo, os Looney's e LeBron se sentem derrotados. Eles sabem que precisam de algo para poderem virar o jogo. Os membros começam a discutir. Lola diz para LeBron que estão tentando ser como ele. Pernalonga diz que isso não está funcionando. LeBron percebe que não está dando certo porque eles não são como ele, e se lembra da reclamação de Dom, dizendo que o pai não o deixa ser ele mesmo. O jogador então diz para Pernalonga que chegou a hora de fazerem o que fazem de melhor. O intervalo termina e o time dos Looney's volta para o jogo de forma renovada. Os Looney's voltam ao jogo agindo como lunáticos, adicionando elementos dos desenhos nas jogadas, fazendo diversos pontos por estilo. Essa situação acaba deixando AIG Ritmo nervoso, que joga uma cadeira em Pat. Dom observa a cena. O jogo continua e o time Looney se aproxima no placar do time adversário. AIG manda que Cronos volte ao jogo, mas a vovó o enfrenta e consegue derrotá-lo, alterando o relógio do tempo de Cronos, avançando os anos. Cronos virou um jogador de idade avançada. Em um tempo técnico, Dom observa o time do pai se divertindo, mas a IG manda que ele volte. Ao reunir o time, a inteligência dá um sermão em todos os jogadores e diz para Dom que talvez o pai dele estivesse certo, e deixar ele ser ele mesmo foi um erro. LeBron, que observou a cena, diz aos Looney's que precisam acabar com isso, pois quer o seu filho de volta. Durante o jogo, o jogador se aproxima do filho e para a sua jogada. Ele diz ao filho que o jogo dele é incrível e pede desculpas por não ter prestado atenção. Quer que o filho seja ele mesmo e que Dom é muito importante para ele. O menino abraça o pai e diz que o ama. A IG interrompe o encontro. Dom diz que irá jogar com o time do pai e a vovó entrega um uniforme para o menino. A IG diz que o jogo não pertence mais a Dom, mas a ele. A inteligência faz algumas adaptações em si mesmo e entra no jogo como jogador. A IG consegue controlar o jogo, fazendo com que o time do Esquadrão Valentão faça mais alguns pontos, deixando o time Looney a um ponto atrás. LeBron pede tempo técnico e diz ao time que precisam apenas de uma cesta. Dom se lembra que a jogada do pai está com um bug e se o jogo bugar, a IG não conseguirá mais controlá-lo. Porém, o jogador que fizer esse movimento será deletado. LeBron diz que fará a jogada e pede que seus companheiros lhe passem a bola. O jogo recomeça faltando 10 segundos para terminar. Quando a partida começa, Pernalonga pega a bola e faz a jogada. O jogo buga e LeBron salta para marcar o ponto, mas a IG chega até ele. Ao perceber que o pai não vai conseguir, Dom lança um suporte de salto do jogo até LeBron, que marca o ponto. Os Looney's vencem. A IG é excluído junto com seu time e as pessoas voltam ao mundo real. Pernalonga está deitado no chão, apresentando o bug. LeBron se aproxima e agradece ao coelho. LeBron e seu filho voltam para o mundo real. O mundo Looney volta ao que era antes e Pernalonga se transforma em uma estrela no desenho. De volta ao mundo real, LeBron e Dom se abraçam. Eles se reencontram com a família. Uma semana depois, LeBron leva o menino até o acampamento de design de videogame, dizendo ao filho que ele deve fazer o que quiser. Quando o filho sai, Pernalonga aparece ao lado de LeBron e diz ao homem que ele não vai se livrar dele tão fácil, que por ser um desenho, sobrevive a qualquer coisa. O coelho então pede para ficar na casa de LeBron e diz que trouxe toda a turma.
Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, fortalece o canal com um joinha, se inscreve e compartilha. Te vejo no próximo recap.